E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo participações acionárias de grandes investidores de sucesso. E o investidor escolhido para esse vídeo é Luiz Alves Paz de Barros. Já faz um tempo que eu não faço vídeos trazendo as posições do mega investidor. E o último mês que a gente tem acesso, que a CVM disponibiliza acesso às participações acionárias dele, é o mês de dezembro de 2024. Eu sei que parece um tanto quanto distante, mas é a data mais próxima que a gente tem acesso. Mas de qualquer forma, geralmente Luiz Alves movimenta muito pouco a sua carteira de ações. Ele faz algumas compras, algumas vendas potenciais, mas nada que altere muito a participação acionária de uma maneira muito significativa, então certamente a carteira não mudou muito de lá para cá. Quem sabe se mudou foi por variações de preço que subiu muito ou que caiu muito, mas nenhuma venda muito forte ou nenhuma compra muito forte. É muito raro isso acontecer. Lembrando também que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos que eu vou falar aqui nesse vídeo. E para eu ter acesso a essas posições, eu utilizei o site Investing Pro, trazendo informações bem detalhadas de todas as ações da carteira dele. Eu vou falar mais detalhadamente das 10 maiores posições. Mas já adiantando, a 15ª maior posição está na Coteminas, a 14ª maior posição está na LVTC3, a 13ª maior posição está na SCAR3, a São Carlos, a 12ª está no Magalu MGLU3 e a 11ª está na Braskem, a Braskem 5, onde ele não realizou nenhuma movimentação nessas ações no mês de dezembro de 24. E finalmente, indo para a 10ª maior posição do mega investidor, nós temos a LJQQ3, que é a Lojas Quero Quero, onde ele também não realizou nenhuma movimentação no mês de dezembro, sem vendas e sem compras. E fechou o mês com mais de 42 milhões de ações acumuladas da empresa e um valor de mercado naquele mês que superava os 92 milhões de reais somente nas lojas Quero Quero, equivalentes a 2,64% da carteira do mega investidor. E para quem não tem conhecimento ainda, as lojas Quero Quero S.A. atuam no comércio varejista em geral no Brasil, oferecendo materiais de construção, eletrodoméstico e móveis. A empresa também fornece cartão de crédito, garantias estendidas e serviços financeiros. As lojas Quero Quero S.A. foi fundada em 1967 e está sediada em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Brasil. Segundo o site Investing Pro, praticamente todos os quesitos são positivos na empresa. A empresa trabalha com expectativas de lucro líquido maior para esse ano, o valuation da empresa implica em um forte rendimento de fluxo de caixa livre, é um player proeminente no seu setor de varejo especializado em construção civil e os ativos líquidos superam as obrigações da empresa de curto prazo, o que dá uma vantagem competitiva interessante para a empresa. Em termos de cotação, ela tem uma queda acumulada desde que abriu capital no ano de 2020, então nos últimos 5 anos, de queda de 78% na cotação. E olhando os outros indicadores, ela tem um retorno de dividendo positivo, 3,6% é o yield atual da empresa, uma relação PL que no momento está negativa, mas que tempos atrás estava positiva. Tem uma receita que passa dos 2 bilhões de reais e um prejuízo acumulado nos últimos 12 meses de 84 milhões de reais. Parece uma situação complicada, mas a empresa geralmente oscila bastante, tendo fases onde ela fica no lucro e outras fases no prejuízo. A empresa tem um upside potencial, segundo o Investing Pro, de mais de 16%, com um preço-alvo de R$ 3,06 por ação, sendo que hoje ela está sendo negociada a R$ 2,63. Lembrando que ela tem uma volatilidade muito forte, e em questão de pouco tempo ela volta para os 13 e depois devolve tudo. Ela oscila bastante de preço. E a 9ª posição de maior relevância está na Iochpe Maxion, a MYPK3. Também sem nenhuma realização de movimentação naquele mês, sem vendas e sem compras. Fechou em mais de 11 milhões de ações acumuladas da companhia e um valor de mercado que passava de 131 milhões de reais, 3,76% da carteira de Luiz Alves, o Alaska Poland.
Para quem ainda não tem conhecimento, que eu acho difícil, a Iochpe Maxion S.A. produz e comercializa rodas automotivas e componentes estruturais para veículos comerciais e leves na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e internacionalmente. Atua em duas divisões, a Maxion Rodas e a Maxion Componentes Estruturais. A empresa oferece rodas pesadas de aço, rodas leves de aço para automóveis, picapes e SUVs. Olhando os pontos positivos e negativos, segundo o InvestimPro, vemos que a empresa possui uma nota Piotrowski perfeita de 9, tem um alto rendimento para o acionista e é negociada um múltiplo de lucro relativamente baixo, indicando o quanto barata ela está. Infelizmente, ela sofre com margens fracas de lucro bruto no momento. Olhando a cotação da empresa nos últimos 10 anos, ela tem uma valorização de 55%. Olhando outros indicadores, outras métricas, percebemos um retorno de dividendo positivo, por mais baixo que seja, relação PL de 8 vezes, receita acumulada passando dos 15 bilhões de reais e um lucro acumulado que passa dos 300 bilhões de reais para a empresa. A empresa, segundo o site InvestimPro, tem um upside potencial que passa dos 30%, 31,2% para ser mais exato, com um preço justo médio de R$ 17,52, sendo que a empresa no momento está sendo negociada a R$ 13,35 por ação. E se você quer ter acesso a todas as informações que eu estou trazendo e até informações que eu não estou trazendo, muito mais precisas e detalhadas sobre as empresas, seja das compras de insiders, enfim, detalhes muito mais precisos, eu recomendo que você faça a assinatura do plano InvestimPro, onde você vai ter acesso a detalhes e informações extremamente difíceis de serem encontradas em sites e planos gratuitos. Através do InvestimPro, você tem acesso a carteiras recomendadas de investimento com base no seu perfil de investidor, do mais avançado até o mais iniciante. E também tem acesso à rentabilidade no longo prazo que essas carteiras trouxeram para os acionistas. Existem carteiras com retornos que passaram dos 1000%. E além de tudo, você tem recomendação de inteligência artificial dos momentos de entrada e também de saída dessas empresas. E além de tudo, também assinando o InvestimPro, você consegue utilizar a inteligência artificial Warren AI e fazer qualquer pergunta que você possa imaginar sobre o mercado de ações, onde ele dá respostas extremamente precisas e exatas sobre qualquer companhia da Bolsa de Valores. Enfim, se você quer ter acesso a tudo isso com um desconto de 15% na sua assinatura, utilize o cupom do canal CADORIPRO ou acesse o link aqui na descrição. E a 8ª participação de Luiz Alves está numa empresa extremamente polêmica, a Cogna Educação, a COGN3, onde ele não realizou nenhuma movimentação, nem de compra e nem de venda no mês de dezembro de 24, fechando com 152 milhões de ações acumuladas da companhia e um valor de mercado que passava de 165 milhões na época. Lembrando que de lá para cá a ação se valorizou muito, então certamente ele tem muito mais agora. A posição naquela época era 4,76% do portfólio do mega investidor. A Cogna Educação S.A. atua como uma organização educacional privada brasileira e no exterior, oferecendo ensino superior presencial e à distância, além de cursos de graduação e também pós-graduação. A empresa tem 3 pontos positivos, segundo o InvestimPro, e um negativo. As margens de lucro bruto são impressionantemente altas, é um player proeminente no setor de serviços diversificados de consumo de educação. O valuation está com um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, porém ela tem um alto retorno no último ano. A ação se valorizou muito, porque a ação saiu de 5 anos de prejuízo em uma situação complicada para começar a dar resultados, então ela fez um turnaround super bem sucedido. Nos últimos 10 anos, a empresa tem uma desvalorização muito forte de 72% na sua cotação, tem um retorno de dividendo de 2,4%, parece algo negativo, mas para uma empresa que há muito tempo não pagava dividendos é algo excelente. Relação PL extremamente baixa, receita de mais de 6 bilhões e um lucro líquido acumulado que quase chega a 1 bilhão.
E a próxima posição em destaque está na Allos Shopping Centers, a Allos 3, resultante da fusão da Aliança Sonae com a BR Malls no ano de 2022. A gente não vê nenhuma movimentação do mega investidor no mês de dezembro, fechando em mais de 10 milhões de ações acumuladas em um valor de mercado que beirava os 200 milhões de reais naquela época, 5,53% da carteira dele naquele tempo. A Allos S.A. presta serviços de planejamento, gestão e locação de shopping centers de terceiros no Brasil, atuando nos segmentos de aluguel, estacionamento e serviços. A empresa também investe em centros comerciais, shopping centers, empreendimentos similares e em outras empresas como sócia ou acionista. A empresa está recomprando muitas ações de maneira agressiva. Elevou os dividendos durante 4 anos consecutivos. Vários analistas revisam para cima suas estimativas de resultado para os próximos períodos. E está sendo negociado um índice PL baixo em relação aos resultados de curto prazo. Olhando a valorização da empresa no longo prazo, ela tem uma desvalorização de 28% nos últimos 10 anos. Tem um retorno com dividendo relativamente na média, relação PL de 13 vezes, receita passando de 2 bilhões e um lucro líquido acumulado de mais de 900 milhões de reais para a empresa. Tem um upside relativamente alto de mais de 30%, com um preço justo médio de R$ 29,55, sendo que a empresa está sendo negociada nesse momento a R$ 22,72. E a próxima participação do mega investidor está na Celesc, a Celesc 4, ações preferenciais, onde ele não realizou nenhuma movimentação no mês, fechou em mais de 3,5 milhões de ações acumuladas e um valor de mercado absurdo de 284 milhões de reais, um percentual de 8,16% do portfólio do mega investidor. Para quem não sabe, as centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, através de suas diversas subsidiárias, gera e distribui energia no Brasil. Possui principalmente usinas hidrelétricas, bem como distribuição de gás natural por meio de tubulações. A empresa foi fundada no ano de 1955 e está sediada em Florianópolis. Ela atende a Santa Catarina inteira. A empresa é negociada com um índice PL baixo em relação aos resultados de curto prazo, é negociada a um múltiplo de lucro baixo, paga bons dividendos para os acionistas, porém, como ponto negativo, sofre com margens fracas de lucro bruto. A empresa, nos últimos 10 anos, tem uma supervalorização de mais de 1.200%, um retorno com dividendo de quase 9%, relação PL ainda barata de apenas 5 vezes, uma receita acumulada absurda de mais de 11 bilhões de reais e teve um lucro acumulado de 736 milhões de reais. O potencial do upside, segundo o Investinpro, é de mais de 23%, com um preço-alvo médio de R$ 127,56 por ação, sendo que hoje ela negocia R$ 103. E a quinta posição de maior destaque está na Login LOGN3, onde ele realizou no mês uma compra, mais de 800 mil ações compradas da Login, desembolsando mais de 16 milhões de reais para essa compra. Fechou com 16,5 milhões de ações acumuladas da companhia, mais de 342 milhões de reais investidos somente na Login, 9,82% do portfólio dele. A Login Logística Intermodal S.A. fornece soluções logísticas integradas para movimentação e transporte de containers porta a porta. Atua no segmento de soluções logísticas integradas, terminal portuário e transporte rodoviário de cargas. O segmento de soluções logísticas integradas oferece serviços de transporte de containers em toda a costa brasileira e no Mercosul. A empresa, nesse momento, está sendo negociada com índice PL baixo em relação aos seus resultados, pelo menos no curto prazo. O valuation mostra um forte rendimento de fluxo de caixa livre. A ação é geralmente negociada com baixa volatilidade de preço na bolsa de valores, por mais que no longo prazo ela até caia muito ou suba muito. E tem um forte retorno, pelo menos nos últimos 3 meses vem tendo. A empresa teve uma supervalorização de 2016, 2018 para frente, onde ela era negociada a mais ou menos R$ 2, R$ 3 e chegou a uma máxima em 2023 de R$ 51 por ação. Hoje, estando negociada a R$ 25, a queda é forte, mas ainda em comparação com os preços de 2017 e 2018, ela se valorizou muito.
tem um retorno de dividendos baixo no momento, relação PL de 37 vezes, receita de mais de 2 bilhões de reais e um lucro acumulado de mais de 70 milhões de reais para a empresa. A empresa tem um preço upside potencial de mais de 13%, com um preço médio de R$ 29,94, com ela sendo negociada a R$ 26,47 no momento que eu gravo esse vídeo. E a próxima ação aqui da nossa lista é Hidrovias do Brasil HBSA3, onde ele vendeu mais de 1,6 milhões de ações no mês de dezembro e fechou em 145 milhões de ações acumuladas em um valor de mercado que beirava os 400 milhões de reais. 11,45% da carteira do investidor somente na Hidrovias do Brasil. A Hidrovias do Brasil, juntamente com as suas subsidiárias, é uma empresa de soluções logísticas integradas no Brasil e também no exterior, oferecendo armazenagem e içamento de cargas, transporte fluvial, serviços de intermediação e agenciamento, além de transporte marítimo costeiro, movimentação e armazenagem. A empresa está nesse momento operando com uma carga de dívidas muito alta, podendo enfrentar dificuldades para pagar os juros das suas dívidas e também sofrendo com margens fracas. Porém, sua expectativa de lucro é maior para o futuro. A empresa, desde que abriu capital, tem uma desvalorização de 47%, retorno de dividendos zerado, relação PL negativa, receita passando de 1 bilhão e prejuízo passando de meio bilhão. Terceira posição de maior destaque está na Marco Polo Apomo 3, sem nenhuma movimentação realizada nesse mês e mais de 72 milhões de ações acumuladas em um valor de mercado absurdo de 407 milhões de reais aproximadamente naquele mês, 11,70% da carteira só na Pomo 3. A Marco Polo S.A. atua na fabricação e comercialização de ônibus, veículos automotores e máquinas agrícolas e industriais brasileiras. Ela elevou o dividendo por 5 anos consecutivos. O IFR sugere que a ação está num território muito comprado. É negociada com índice PL baixo com relação aos seus resultados de curto prazo e à média das outras empresas e é negociada a um múltiplo de lucro relativamente barato. Nos últimos 10 anos, lembrando que a cotação do InvestPro que embute também os dividendos, ela valorizou mais de 500%. Tem um retorno com dividendo de 10%, um yield atual de mais de 10%, muito positivo, relação PL de mais de 7 vezes, receita passando de 8 bilhões e um lucro líquido acumulado interessantíssimo que passa de 1 bilhão de reais. E a segunda posição de maior destaque ficou para a Valid 3, que cresceu muito no portfólio de Luiz Alves, era uma posição muito menor no passado. Ele vendeu 7 mil ações naquele mês e comprou mais de 2 milhões de ações da companhia, fechando com 20 milhões de ações acumuladas aproximadamente em um valor de mercado beirando os 500 milhões de reais naquele mês, 14,06% da carteira dele só na Valid. A Valid Soluções S.A. presta serviços de impressão de segurança no Brasil. A empresa atua no segmento de meios de pagamento e identificação em mobile. A empresa tem uma gerência que está recomprando ações de maneira agressiva, possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, sobrando dinheiro para o acionista, dando um rendimento muito alto e elevou dividendos por mais de 3 anos consecutivos. Como a gente vê, a empresa deu um turnaround super bem sucedido. Em 10 anos ela está voltando no mesmo preço de 2015. Então a empresa custava R$ 28 em 2015, chegou a uma mínima de R$ 5, R$ 6 nos piores momentos em 21 e 22 e hoje já está voltando para a mesma faixa de preço, ou seja, um turnaround super bem sucedido, com um retorno de dividendo atual que passa dos 12%, uma relação PL ainda baixa de apenas 6 vezes, mais de 2 bilhões de receita e um lucro acumulado de 306 milhões de reais. E a maior posição de todas do mega investidor está no Banco do Brasil BBAS3, com mais de 3 milhões de ações da companhia vendidas e mais de 2 milhões de ações compradas. Então ele fez quase que um tradezinho nas ações do Banco do Brasil, fechou em mais de 26 milhões de ações acumuladas e um valor de mercado passando dos 600 milhões de reais, percentual que equivalia naquele mês a 18,07% da carteira dele. O Banco do Brasil a gente não precisa nem falar,
que é um dos maiores bancos do Brasil e uma das empresas mais antigas. Em conjunto com suas controladas, ela fornece produtos e serviços bancários para pessoa física, jurídica e setores públicos no Brasil e também no exterior. Ela elevou o dividendo durante 4 anos consecutivos. O IFR sugere que a ação está em território sobrevendido. 2 analistas revisaram para baixo suas estimativas de resultados, ou seja, esse é o ponto mais negativo. Porém, ela é negociada a um múltiplo de lucro baixo, indicando quão barata ela está. E nos últimos 10 anos, a ação teve uma valorização superior a 260%. Ela está tendo um retorno de dividendo bem alto de 11%, receita de quase 100 bi e um lucro de mais de 34 bilhões de reais. Uma situação muito confortável para as ações do Banco do Brasil. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e se informado. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.